A maioria das pessoas tem a ideia de que as abelhas são agressivas, ferroam e fazem mal. No entanto, as abelhas são grandes parceiras em ações para o uso sustentável da terra. Elas buscam livremente seu sustento na natureza, não exigindo alimentação diária ou cuidados veterinários. A espécie mais comum conhecida chama Apis mellifera, que foi uma abelha trazida da Europa e da África, que é essa que a gente conhece da indústria de mel, né? Tem muita gente que conhece elas como abelha Europa, abelha africana, e a gente chama de abelha africanizada. Do ano 2000 para cá, o engenheiro agrônomo da Embrapa, Jorge Venturieri, vem desenvolvendo pesquisas sobre a meliponicultura, que é a criação de abelhas indígenas sem ferrão. Mas os estudos não ficam restritos à Embrapa. Através de unidades experimentais de campo, a comunidade aprende a domesticar estas abelhas, melhorando a produção do mel e a polinização. A criação de abelhas indígenas é mais adequada à cultura dos agricultores e à ecologia da flora amazônica. É de fácil assimilação pelos agricultores e não oferece perigo, pois as abelhas não possuem ferrão. Mas aqui na região a gente tem para mais de... Só na Amazônia tem para mais de 100, 150, talvez 200 espécies diferentes de abelhas indígenas, sem ferrão, que também produzem mel, podem ser utilizadas na agricultura. Então o nosso trabalho aqui é estudar esse grupo de abelhas, abelhas indígenas sem ferrão. Dentro do conceito de se desenvolver práticas agrícolas economicamente viáveis, ecologicamente sustentáveis e socialmente justas, a criação das abelhas indígenas sem ferrão se enquadra como prática de melhor uso da terra. A gente tenta domesticá-las, ou seja, descobrir uma maneira de se criar ela artificialmente, né, fazer com que ela produza mais mel, fazer melhoramento genético, utilizá-las para polinização de culturas agrícolas, estuda também uma maneira de se multiplicar ela em larga escala para evitar que se recorra aos recursos naturais, ou seja, na natureza elas vivem dentro de uma árvore, então para você criar ela você tem que derrubar aquela árvore. Então aqui a gente estuda métodos de multiplicação em larga escala disso. As abelhas domesticadas ficam nestas caixas. Elas estocam mel nestes potes feitos de cera e resina, que funcionam como uma despensa que elas podem usar sempre que precisarem. Essas caixas elas são modulares, ou seja, enquanto o ninho está fraco, você utiliza só uma seção, um fragmento dela, e conforme o ninho vai ficando forte, ela vai expandindo. E quando chega a época da florada, você coloca umas estruturas em cima que a gente chama elas de melgueiras, né? Então, mas só na época da produção, e aí elas passam a colocar mel naquela parte de cima.